Graça e paz, igreja. Graça e paz, igreja. Glória a Deus. Pode tomar o teu assento, fique à vontade. Você está feliz com Jesus? Está mesmo, de verdade? Quantos estão felizes com Jesus? Diga amém. Glória a Deus. Eu quero estar ministrando para vocês nessa noite uma palavra, eu acredito que será muito breve, mesmo, mas vai ser objetiva. E é uma situação, cara, que muita gente tem sofrido com isso. Tem muita gente passando por situações como essa. E eu quero falar aquilo que a palavra de Deus diz sobre este contexto. Então, abra comigo lá em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, vamos ler o verso 6 e 7. Quem achou, diga amém. Agora, quem achou de verdade, diga amém de verdade. Amém? Achou? Glória a Deus. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. O meu está na versão do NVI. Amém? Diz assim: não andes ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Cara, este contexto em Filipenses, Paulo ele deixa bem claro, quando ele direciona essa palavra, falando sobre antecipação. E é sobre isso que eu quero falar hoje com vocês, quando esse contexto de Filipenses deixa bem claro para nós em não andes ansiosos por coisas alguma. E assim ele diz que com toda a nossa oração e em tudo que nós temos, quando ele diz em tudo, é em todas as áreas, em todo o contexto da sua vida, em todos os seus dias, seja ele bom, seja ele ruim, enfim. Ele dá uma direção para mim, para você, sobre o que fazer com os nossos pedidos, com aquilo que nós queremos, com aquilo que nós temos como plano, que aquilo que a gente tem como objetivo nas nossas vidas. E uma coisa que Deus chamou minha atenção para esse contexto hoje é exatamente a gente crer, esperar e confiar no Senhor. E a ansiedade, quando Paulo ele diz que não ande ansiosos por coisa alguma, e quando nós apresentamos os nossos pedidos ao Senhor como ação de graça, no texto posterior, ele diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, irá guardar o teu coração. Ou seja, quando a Bíblia fala de paz, uma coisa que eu sempre tenho citado aqui, a paz não é silêncio, a paz não é uma calmaria no ambiente que nós estamos, mas quando se trata de paz, é literalmente em meio caos, que você tem passado, que você sente aquele conforto, aquela paz e aquela calmaria interna. Essa paz que a Bíblia está dizendo que somente Jesus tem, que é o que excede todo entendimento, não está dizendo de ambientes. Porque a gente pode tornar um ambiente de paz na nossa casa, ou no seu emprego, ou no seu carro. Cara, você pode colocar uma música relaxante, você pode colocar um louvor, você pode deixar tudo quieto, tudo apagado, e você preparar um ambiente de paz. Mas o ambiente externo que você pode preparar de paz, ele não vai mudar ou transformar o caos que está dentro de você. Então não são coisas, não são lugares, não são pessoas que vai trazer esta paz que excede todo entendimento. O que é essa paz que excede todo entendimento? É algo que, cara, a gente não consegue, é algo inexplicável. Então a gente, preparando o ambiente, ou independente de onde a gente esteja, ele não vai transformar ou trazer essa paz que excede todo o entendimento
dentro de nós, o ambiente externo não traz, não causa essa paz que nós buscamos em meio ao caos que nós vivemos. E Paulo deixa bem claro que o que causa dentro de nós todo esse medo, esse pavor, esse desespero, este caos interior, é essa ansiedade que traz e bagunça dentro da gente. Isso é fato. Só que muitas das vezes nós olhamos para essas ansiedades que muitos, hoje em dia, você vê falando muito sobre isso. De pessoas com crise de ansiedade, tem vários níveis de ansiedade, até mesmo chegar num trauma de ansiedade, até mesmo ser algo patológico. A um ponto de ter necessidade de a pessoa ela passar por um procedimento, por um cuidado e até mesmo ser medicada para ser tratada a isso. Isso pode desencadear até mesmo a depressão, enfim. Mas quando Paulo está dizendo não ande ansiosos por coisa alguma, ele está dando um norte para gente que já passou. Talvez você nunca viveu isso, glórias a Deus por isso, mas talvez você já viveu isso, já sofreu com ansiedade, ou você tem sofrido com ansiedade. Nada melhor do que a gente entender sobre isso, é o que a palavra de Deus diz. Então quando ele está dizendo não ande ansioso por coisa alguma, ele está dando um norte dizendo, aí tem uma solução para isso. Ou seja, que pela oração e súplicas, ele está dizendo, cara, tudo isso que está causando dentro de você, toda essa bagunça, todo esse caos interno, porque eu torno a dizer, a gente pode até preparar um cenário de paz, mas se dentro tiver um caos, nada vai resolver. Por dentro vai ficar lindo, por fora lindo, maravilhoso, tranquilo. Mas, e por dentro como é que está? E quando está bagunçado por dentro, quando está ruim, quando está zoado por dentro, cara, não tem nada, não tem ninguém, não tem lugar que resolva isso. Tem meios, para a gente poder recorrer, e Deus capacitou pessoas para isso, para ajudar. Mas a palavra de Deus, cara, ela direciona a gente o que fazer numa situação como essa. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei quais são as suas situações, eu não sei o que tem te causado isso ou tem te levado a isso. Mas o Espírito Santo de Deus hoje, ele te direciona o que fazer. E eu creio, eu já quero profetizar na sua vida, que todo caos, toda ansiedade, tudo que tem causado na sua vida, que tem tirado a tua paz, hoje vai cair por terra em nome de Jesus. E hoje isso muda a sua vida, hoje muda a tua história. E o Espírito Santo de Deus, ele traz sobre a sua vida a paz que excede todo entendimento. Então Paulo, ele dá um norte dizendo, cara, então não andeis ansiosos por coisas alguma, mas em tudo, ele não está falando em partes, está falando em tudo. Pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Cara, é lógico que se eu perguntar aqui, quem tem apresentado as suas orações e seus pedidos para Deus? Cara, todo mundo vai te dizer, lógico, todo dia eu oro, eu apresento os meus pedidos a Deus. E muitas das vezes o que tem causado, e eu quero falar um pouco sobre isso, o porquê que pessoas estão sofrendo exatamente, eu não quero levar para o lado oposto do que a palavra está dizendo, mas eu quero falar literalmente em questão de pedido a Deus. Ele diz, leve a Deus, apresente em orações e súplicas o seu pedido a Deus. Que logo em seguida ele diz, e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o teu coração. Quando a Bíblia fala de coração, ele está falando da sua alma. Ou seja, então, o que Paulo está dizendo aqui para mim e para você, existe uma sequência para ser feito, para a gente poder alcançar e ter e receber da parte de Deus essa paz que excede todo entendimento. Porque a paz que o mundo nos dá, ela é passageira, ela é momentânea. Pode até causar algo superficial, mas não vai resolver. Mas a paz que excede todo entendimento, que vem só dele, isso pode guardar o teu coração. Ou seja, o guardar o teu coração, ele está dizendo, isso pode acalmar, aquietar a tua alma. Porque o Espírito está no Senhor, mas a alma é o centro de todas as nossas emoções, é um turbilhão. Ela é exatamente o intermediário da carne para o Espírito. Então tudo é acumulado ali, cara. Então você imagina como que não fica. Isso é em todas as áreas, seja sua área profissional, conjugal, financeira, ministerial, enfim. Então tudo é centralizado na nossa alma.
Então, Ele está direcionando para mim e para você o que nós fazemos para poder alcançar esta paz que excede todo entendimento e guardar o nosso coração em paz. Que o nosso coração seja guardado em paz. Só existe um único que tem esta paz que excede todo entendimento. O teu dinheiro não compra, o teu diploma não compra. Cara, nada, mesmo neste mundo, nada que nós temos pode alcançar ou pode comprar ou adquirir. É somente o Espírito Santo de Deus que Ele tem, Ele pode e Ele há de derramar essa paz sobre a sua vida em nome de Jesus. O que é a ansiedade? A ansiedade é a antecipação do futuro. Então o que acontece? Quando está falando de pedidos a Deus, apresentar o seu pedido a Deus, é porque nós já temos algo pronto, formulado, né? A gente não pede algo para Deus do nada, não surge do nada. Eu estou orando do nada, eu vou começar a pedir um monte de coisa para Deus. Não. E tem gente, quando se trata de pedido, como a gente até tem aqui na igreja, que a gente faz os nossos pedidos, né? Para o próximo ano, que a gente ora, consagra, enfim. Nós temos já formulados os nossos pedidos a Deus no nosso coração. Então, quando nós dobramos o nosso joelho para orar, para apresentar para Deus os nossos pedidos, nós sabemos que vamos falar. A gente sabe qual é a ideia que vai rolar. A gente sabe o que é que a gente vai pedir para Deus. Seja em qual área for, e pedir para Deus e apresentar para Deus, cara, não tem problema nenhum em relação a isso. A Bíblia não fala que tem algum problema ou que é pecado, enfim. Não dá limites para nós em relação a pedidos em oração. Então, quando nós vamos nos direcionar ao Senhor para poder orar e pedir a Ele, a gente já tem pronto o que a gente vai falar. Senhor, abençoe o meu trabalho. Deus, abre a porta. Deus, me dê saúde, me dê capacidade, me dê sabedoria. E assim a gente vai orando, a gente vai pedindo e a gente vai apresentando e colocando para Deus aquilo que já está formulado dentro de nós. E Deus já sabe. É óbvio que Ele sabe o que está dentro de nós, é óbvio que Ele sabe o que a gente vai falar, é óbvio que Ele sabe o que a gente vai pedir para Ele, é lógico. Mas é aí que entra o segredo da oração, que é algo maravilhoso, porque a oração com Deus não pode ser monólogo, ela tem que ser um diálogo. Ele tem que ser exatamente Ele te ouve, você ouve Ele, você ouve Ele, Ele também te ouve. Então a oração é um diálogo com o Senhor. A gente vai apresentando, a gente vai conversando, vai, cara, apresentando os nossos pedidos a Ele. E é isso que Paulo está dizendo. Então, o que tem causado dentro deste pedidos a Deus, que tem causado ansiedade para muitas pessoas que não têm paciência, literalmente, e em esperar no Senhor. A Bíblia diz, deleitar-te no Senhor, ou seja, esperar, confiar. Cara, o tempo de Deus não é igual ao nosso. A gente sabe que há um tempo para todas as coisas, mas o que tem hoje prejudicado muitas vidas, muitas pessoas, é essa antecipação do futuro. Só que tem uma coisa que eu quero chamar a sua atenção bem rápido. A gente antecipar o nosso futuro, são duas pontas soltas, porque o antecipar o futuro é algo que ainda não existe. Para mim, para você, 5 minutos à frente não existe. Ou seja, a gente está no presente, mas o passado nós vivemos, mas o futuro nós temos um plano, mas ele não existe, ainda não aconteceu. Então, quando nós pegamos algo do passado e nós trazemos ele pro presente, o que eu entendo? Algo que já aconteceu, então já tem um cenário, já tem tudo que houve, então eu consigo relembrar, ou eu consigo imaginar como foi, enfim. Mas quando se trata de ansiedade, a antecipação do futuro, eu estou querendo criar um cenário que ainda não existe, que ainda não aconteceu. Mas pastor, Deus sabe de todas as coisas. Sim, mas o que causa, o que Paulo está dizendo em não andar ansiosos por coisa alguma, está dizendo, cara, não antecipa o futuro que ainda não aconteceu na sua vida. Não queira dar uma resposta, ou trazer uma resposta, ou trazer um resultado de algo que ainda não aconteceu. Então, o que tem causado hoje essa ansiedade que Paulo está dizendo é exatamente nós queremos antecipar o futuro. Ou seja, eu apresento a minha oração para Deus e eu quero que Ele faça no meu tempo, do meu jeito, da forma que eu espero e da forma que eu quero. Aí na hora que começa a causar dentro de nós essa antecipação, a gente começa a antecipar,
aquilo que ainda não é hora de acontecer. A gente quer trazer para o presente, ou imaginar, ou criar um cenário, ou o jeito, ou quem Deus vai usar, de que forma que Deus vai fazer. Aí dentro de mim, você imagina, falando agora de uma forma física, você imagina o seu cérebro tentando imaginar, ou tentando formular, ou processar um cenário que ainda não existe. É na hora que causa essa ansiedade, o conflito, a bagunça dentro da nossa alma. Começa a antecipar o que ainda não aconteceu. Começa a querer dizer para Deus o que Ele tem que fazer. A nossa alma começa a gritar para o Espírito, dizendo assim: olha, vai fazer assim, vai acontecer desse jeito e vai acontecer dessa forma, porque eu quero que chegue logo, eu quero que aconteça logo, eu quero ver logo o resultado, eu quero logo esse objetivo, eu quero, porque a nossa alma ela anseia por resultados, por coisas, principalmente neste tempo que nós estamos vivendo, coisas rápidas. Eu quero tudo rápido. Já parou para pensar? Ontem eu estava conversando com um pastor sobre isso. O quanto o mundo está antecipando as coisas. O quanto o mundo está acelerando as coisas. Uma vez eu ouvi do meu pastor Rubem, ele disse assim, numa ministração dele: se o diabo não consegue te parar, ele vai te acelerar. Ou seja, o que é te acelerar? É o que o mundo está fazendo exatamente, ele está acelerado. As coisas estão passando, mas a Bíblia diz que no fim dos tempos serão rápidos, dias passarão muito rápido, sim, mas a gente vê ao nosso redor que tudo é rápido. Então a gente está sendo tratado, a gente está passando por um processo de aceleração, e isso traz um prejuízo gigante na sua vida. E principalmente questão de relacionamento. Principalmente em não esperar no Senhor. Exatamente em não ter essa paciência no Senhor. Porque se essa antecipação que a gente tem causado dentro de nós, não tem como separar isso no meu relacionamento com Deus. Porque se eu perguntar aqui quantos tem promessa, você vai erguer as suas mãos. Aí eu, se eu dizer para você sim, mas quanto tempo você já está esperando essa promessa? Talvez vai dizer 1 ano, 2 anos, 5 anos, enfim. Talvez você até esqueceu, ou talvez essa promessa que você tanto tem esperado tem te causado essa ansiedade, essa aflição na alma, esse desespero em querer que isso aconteça logo, um resultado, uma resposta, mesmo que Deus já falou 200 vezes para você que vai fazer. Mas sempre você precisa ouvir que Ele vai fazer, que Ele está ali e que Ele não volta atrás do que Ele prometeu, enfim. Então antecipar o futuro traz um prejuízo para você, e muitas pessoas também são prejudicadas com isso. Então quando se trata em questão daquilo que Deus tem, da promessa de Deus para mim, para a sua vida, cara, eu não sei qual é a promessa que Deus prometeu para você. Eu não sei se é a salvação da sua família, do seu esposo, da sua esposa, cara, dos seus filhos. Eu não sei o que é, cara, que Deus prometeu, eu não sei de fato. Mas talvez você já esteja esperando isso há um tempo. Talvez você tenha orado por isso, ou talvez você desistiu de orar, ou talvez você esqueceu disso, ou você não orou mais, ou deixa isso para lá. Mas eu quero dizer algo para você. Deus está direcionando hoje para a tua vida mesmo um meio, uma forma de tudo que tem causado essa bagunça dentro de você através dessa ansiedade. Hoje vai converter em paz, e a paz que excede todo entendimento. Pare de antecipar o que ainda não aconteceu. Pare de antecipar o que ainda não existe. Viva o seu presente. Ter planos, projetos, não é errado, não é pecado. Porque quando você prepara algo, você escreve, você tem na sua planilha tudo o que você tem para os seus dias, ou para o ano que vem, ou seja o que for. Cara, isso não é errado, isso é organização, é você se organizar, é você apresentar os teus sonhos, é você apresentar os seus planos, os seus projetos. Cara, amém, legal. Mas o que a gente tem que tomar cuidado é exatamente entrar neste ponto de antecipação. E a gente querer antecipar, a gente querer fazer além, ou fazer no presente o que ainda não chegou tempo de ser feito. E eu quero trazer você na palavra sobre exatamente isso que Paulo está dizendo em Filipenses. O que a antecipação causa na nossa vida? O que a antecipação ela causa exatamente na vida de quem está ao nosso redor? Cara, talvez você que já teve
ansiedade, já passou por isso, o quanto é ruim isso, o quanto é zoado, o quanto é desesperador. Porque você quer sair daquilo, você quer se livrar daquilo. E a única coisa que a alma diz para você, de uma forma de você sair disso, é que isso aconteça logo, que isso chegue logo, é que essa resposta venha logo até você, e que você tenha um norte, que você tenha um objetivo. É a única forma para poder acalmar o teu coração. É exatamente isso que nós queremos buscar, mas cara, não como eu vou trazer para o presente aquilo que ainda não existe, aquilo que ainda não aconteceu. E o interessante é que, não culpando a mulher, porque o homem nesse contexto também foi o culpado, a gente vai ver o que uma antecipação ela causou, cara, em uma pessoa, causou na família e causou em uma nação. Então, enquanto Paulo ele está dizendo de uma forma muito clara, para a gente alcançar essa paz que excede todo entendimento, é necessário nós apresentarmos para Deus em oração e súplica os nossos pedidos, e confiar e acreditar e esperar. Principalmente, espere no Senhor. Deleita-te no Senhor. Aquieta o teu coração. Acalma a tua alma. Cara, independente qual for, a Bíblia diz que Deus ele supre todas as nossas necessidades. Tá ansiosos por qual motivo? O que é que tem acontecido? Pastor, mas não é que eu não tenha acreditado em Deus. Ninguém está falando que você não está acreditando em Deus. Mas que o Senhor está, através dessa palavra hoje, Ele está dando um direcionamento daquilo que a gente tem que fazer, para deixar de viver essa assombração, este medo, esse pavor, essa bagunça, cara, que tem causado muito na vida de muitas pessoas. E Deus, então, lá em Gênesis capítulo 12, se você quiser acompanhar, eu quero usar este contexto para a gente poder falar sobre essa antecipação. Porque tudo que nós antecipamos, dá ruim. Não tem nada, presta atenção, cara, não tem nada que você antecipe fora do tempo de Deus que não vai dar ruim. Cara, não tem como, não existe. Então o que leva muitas pessoas a tomarem atitudes precipitadas é exatamente viver essa ansiedade que muitos têm vivido hoje, muitos têm passado por essa situação, por este processo, e muitas pessoas têm buscado uma forma de antecipar isso daí. Dá o famoso jeitinho brasileiro para Deus fazer. Então lá em Gênesis capítulo 12, no verso 1 e 2, cara, Deus ele pega Abraão. Cara, é muito louca essa história. Porque Deus ele pega Abraão e ele vai prometer algo para Abraão. E a primeira promessa de Deus para Abraão é uma geração. E essa primeira promessa que Deus dá a Abraão é exatamente o multiplicar, ou seja, a sua família se estender. E Deus deixa bem claro para Abraão o que ele tinha para ele e para a tua família. Então diz assim em Gênesis capítulo 12, verso 1 e 2. Então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Ou seja, Deus não falou para ele aonde seria o lugar. Ele está dizendo, vai que no meio do caminho eu te mostro onde é. Então você imagina. É a mesma coisa que você chegar para uma pessoa e falar assim, olha, eu tenho algo para te contar. Pronto. Tem gente que morre se você não falar. É ou não é? Quem aqui é assim? Ninguém tem coragem de erguer a mão agora. Quem aqui, se qualquer pessoa chegar para você e falou assim, mano, eu tenho um negócio para te contar. Fala então o que é. Aí a pessoa fala assim, não, amanhã eu te conto. Pronto, você não dorme. Você não dorme, você entra em desespero, você já quer saber o que é. Cara, eu conheço uma pessoa que é assim, minha mãe. Pensa. Cara, se você chega na minha mãe, se eu mandar uma mensagem para minha mãe agora, eu falar assim, mãe, eu preciso te contar algo. Ela para o que ela está fazendo, cara. Eu estou falando porque eu amo a minha mãe. Ela para o que ela está fazendo, ela vai falar assim, ela pega o telefone, ela liga, então conta para mim o que é. Se eu falar assim, mãe, amanhã eu passo e te conto. Pronto, já era. Capaz ela ia a pé até em casa para querer saber o que é que eu ia falar. Pensa numa ansiedade absurda. E muitas pessoas é assim, eu estou dizendo que eu sou assim. Cara, nunca chegue para mim e fala assim, eu tenho algo para te contar. Se for para você não contar na hora, não fale. Sério, eu peço por favor para você.
Se for para não falar para mim o que é na hora, não fale que você tem que falar. Porque se tiver que falar para mim, se chegar em mim e falar assim, cara, eu tenho um negócio para te contar, mas depois eu conto. Não, você vai ter que contar na hora. Cara, eu levo você para a gente tomar um café, a gente senta na calçada, seja de qualquer, mas você vai contar o que é. Eu estou dizendo que eu sou dessa forma. E é horrível isso. Então, cara, você imagina aonde começou lá atrás toda a situação. Deus chega para Abraão e fala assim, Abraão, sai do meio de sua parentela, do meio de seus pais, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Deus não falou que era, qual a terra era. Deus está dizendo, só pega tudo aí as trouxaiadas. Mano, trouxaiada que eu estou falando não é a Sarai nem Ló não, tá gente? É a roupa, estou dizendo as coisinhas dele, a necessaire, não estou falando quem foi com ele não. Aí, ou seja, pega todas as suas coisas, aí vai que no meio do caminho eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar para onde você vai. Você imagina a cabeça de Abraão. Ela dizendo assim, cara, por que Deus não falou logo para onde quer? Por que Deus, mas enfim, ele, cara, pai da fé, falou, vamos crer. Deus no meio do caminho vai mostrar para onde é e vamos embora. Então ele diz, farei de você, olha aí, a segunda promessa. A primeira promessa é a terra. Ele não disse para onde ia. Segunda promessa, qual foi? Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma benção. Cara, olha duas promessas que Deus dá a Abraão. Primeiro, vai para a terra que eu vou te mostrar. Ou seja, é óbvio, se Deus estava dizendo para a terra que ele ia mostrar, era a terra que Deus ia dar a Abraão. Não estava chamando Abraão para dar um rolê. Estava chamando Abraão exatamente para entregar uma terra para ele, porque logo em seguida ele diz, eu vou transformar, eu vou fazer de você um grande povo ou uma grande nação. É óbvio que para isso, aí Abraão olha para o lado, vê quem? Só a sua esposa. Ele falando, bom, se Deus prometeu para mim que de mim vai sair um grande povo e uma grande nação, é necessário que o quê? Que a semente venha de mim, através da minha esposa, e da minha esposa nasce filhos, e filhos, e filhos, e filhos, e filhos, e assim então a família cresce, e dessa família então vai nascer uma geração, um grande povo. Abraão, óbvio, inteligente, ele entende a primeira promessa, dizendo, Deus me prometeu uma terra. Segundo, Deus me prometeu um grande povo. Então, ele tinha duas promessas da parte de Deus, e foi a primeira, cara, o diálogo que Deus trouxe para Abraão, dizendo, Abraão, sai daí que eu tenho um negócio grande para você. Abraão, sai daí do meio de sua parentela, do seu povo, cara, vai que eu vou te mostrar para onde que é. E aí depois disso, cara, vai nascer um grande povo através de você. Aí Abraão olha para sua esposa Sarai, ele fala, mano, vai ser de nós que vai nascer esse grande povo, essa grande nação. Óbvio. Aí beleza, tem ali a promessa, Deus prometeu. Quem falou não foi o pai de Abrão, foi o próprio Deus. E ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender do que ele diz. Primeiro ponto para aquietar aí o teu coração, se ele prometeu, cara, confia, ele vai fazer. Cara, se ele prometeu, seja em qual área for, você tem apresentado para ele os seus pedidos, você tem confiado nele, cara, literalmente nas suas orações, no seu diálogo com ele, como seu amigo, cara, você tem trocado uma ideia e tem apresentado os seus pedidos, ele tem, cara, falado, ele tem dito que vai fazer, descanse o teu coração, não queira antecipar. Eu vou dizer algo para você, entenda, não queira antecipar aquilo que é necessário passar por um processo. Não pule etapas, aquilo que é necessário passar por um processo. Porque todas as vezes que nós pulamos etapas de algo na nossa vida que é necessário passar por um processo, a gente estraga. Olha para quem está do seu lado e fala assim, não estraga o que Deus tem. Pode falar com autoridade, sem medo de dar ruim. Fala assim, não estrague o que Deus tem para a sua vida. Cara, então é óbvio, Abraão ele olha e fala assim, bom, Deus prometeu uma promessa, segundo, ele prometeu um povo através da gente, armou. Então para isso era necessário que os dois fossem férteis, óbvio. Para poder esse grande povo, essa grande nação acontecer, é necessário que os dois viessem ser férteis. E ele sabia da promessa das gerações, mas sem filhos, como dar continuidade à sua família. Aí ele olha e fala assim, cara, beleza, Deus prometeu um grande povo,
mas eu não tenho filhos. Cara, não tenho filhos, a minha esposa, ela é estéril, não tem como gerar filhos. Mas Deus prometeu que de mim, da minha semente, da minha família, vai nascer uma grande nação, um grande povo. Eu torno a dizer, a gente está falando de Abrão. Cara, a gente está falando do pai da fé. A gente está falando do patriarca. Cara, a gente está falando de um cara que tinha intimidade gigantesca com Deus. A gente está falando com um cara que falava tete a tete com Deus. A gente está falando de um cara que tinha uma intimidade absurda com Deus. Então, Deus fala com ele, entrega a promessa para ele da terra e do povo. Está dizendo, bom, se Deus prometeu a terra, é necessário o teu povo para habitar nela. O interessante disso é que Deus ele não inverte as coisas. Deus ele poderia muito bem falar primeiro do povo para depois a terra. Porque como ter um povo sem ter onde morar? Como ter uma nação sem ter terras para habitar? Então Deus fala primeiro para Abraão, ele dá primeiro a Abraão a terra. Ele está dizendo, eu vou te dar a terra. E segundo, eu vou dar um povo. Mas é através da sua vida. Então Abraão ele olha, ele diz, cara, beleza, a terra, eu não sei onde é. Deus vai mostrar, Deus vai direcionar. Mas e o povo? O povo tem que partir de mim, tem que partir da minha esposa. Só que não rola, não vai acontecer. Como que vai ser? Mas foi Deus que prometeu. Eu torno a dizer de novo, foi Deus. Não foi o seu pai. Não foi o pai de Abraão que chegou para ele, você vai ter filhos. Não, cara. Não foi o padeiro que falou. Não, foi Deus que falou para ele. Cara, de você vai nascer uma grande nação. Aí ele olha e fala assim, beleza, a terra... Tranquilo, a gente vai chegar lá, Deus vai estar na terra, está tudo resolvido. Ele é dono de todas as coisas. Porém o filho. E eles já eram bem de idades. Vocês sabem disso para a gente ganhar tempo. Eles eram muito avançados em idade. Então tudo que poderia ser favorável, estava tudo ao contrário. Estava tudo oposto, estava tudo negativo. Ele olha e fala assim, cara, a gente já é avançado em idade. A gente não tem filho e você é estéril. Você imagina a situação de Abraão, você imagina a cabeça de Abraão, olhando e dizendo, cara, beleza Deus, o Senhor que prometeu, o Senhor pode todas as coisas. Mas olha as condições que nós estamos hoje. Não é nada, ou seja, não existe nada favorável para que isso venha a acontecer. Eu quero dizer algo para você. Quem disse que Deus precisa de algo favorável está acontecendo para poder exatamente dar início no que Ele prometeu na sua vida? Às vezes a gente olha e fala assim, cara, não tem nada favorecendo para acontecer. Ou seja, não tem nada melhorando para acontecer. Não tem nada à vista, palpável, para acontecer o que Ele prometeu. Mas Deus não precisa de coisas favoráveis, ou seja, coisas que venham ser favoráveis para Ele fazer o que Ele tem que fazer. Uma vez eu fiz uma conta cara, meio que para a gente poder entender algo simples. Porque para nós, 1 mais 1 é 2. Para Deus, 0 mais 0 é 1, cara. Ou seja, Ele pode, Ele faz, Ele é o Deus do impossível. Então, independente se é favorável ou não, se está bagunçado ou não, se vai dar certo ou não, cara, se a sua vista, a sua perspectiva, ou seja, se está palpável ou não, se você já está vendo um sinal, alguma coisa, não, cara, não importa, Ele pode fazer, se Ele prometeu, Ele vai fazer. Agora descansa o teu coração. Mas Abrão e Sarai, a promessa era para os dois, óbvio, que Deus fala com Abrão, e Abrão chega para Sarai e fala assim, mulher, o negócio é o seguinte, Deus prometeu para nós, falou para mim, mas para nós, um povo, uma grande nação. Mas a gente é avançado de idade, não tem problema. Cara, eu sou estéril, não tenho condição de ter filho, não tem problema. Deus pode fazer todas as coisas. Então ambos sabiam da promessa. Ambos sabiam da dificuldade. Ambos sabiam dos obstáculos. Ambos sabiam da impossibilidade de acontecer. Mas quem prometeu foi Deus. E Deus é tão maravilhoso, e a intimidade, cara, que ele tinha com Deus era tão tremenda, que mesmo assim ele chega então. E em alguns pontos eu fico imaginando Deus vendo a mente ou a alma de Abraão, dizendo, cara, beleza, a terra está chegando, Deus vai mostrar, beleza, tranquilão, mas...
E aí a geração e o povo, cadê? Precisa nascer pelo menos um filho. E ele falou que a semente vinha de mim. Então o que está acontecendo? Aí vai dizer lá em Gênesis capítulo 15, que depois dessas coisas o Senhor falou a Abrão, numa visão: não tenha medo, Abrão, eu sou seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas, olha aí, Deus não tocou em assunto de filho. Deus, ele apenas falou da recompensa, em ser escudo, que estava guardando, que estava protegendo. Mas no verso 2 vai dizer: mas Abrão perguntou. Para quem? Para Deus: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filho? Olha isso. E o herdeiro que possuo é o Eliezer de Damasco, o Damasceno, enfim. E acrescentou: tu não me deste filho algum. Um servo na minha casa será o meu herdeiro. Cara, o que Abrão estava dizendo para Deus? Deus, beleza, o Senhor é meu escudo, tá, o Senhor vai dar terra, mas eu ainda não tenho filho. Abraão, através do seu pedido, vamos se dizer dessa forma, ele lembra a Deus da sua promessa, dizendo: meu, beleza, eu não tenho filho, quem está aí não é o herdeiro. Então quer dizer que o que está na minha casa será o herdeiro, mas não foi o que o Senhor prometeu, não foi o que o Senhor falou. Então Deus não fecha as contas, porque se o Senhor disse que o povo seria de mim, da minha semente, e eu não posso ter filho, a minha esposa é estéril, então quer dizer que o herdeiro de toda essa promessa que o Senhor concedeu e diz para mim, vai ser então o servo que está em casa. É ele então? É isso que o Senhor tem? Cara, olha a antecipação, olha o desespero de Abraão em relação a isso. Um servo da minha casa será meu herdeiro, no verso 4. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta. Olha que maravilhoso. Algo que Deus já tinha falado, não com essas palavras, mas já tinha falado para ele: seu herdeiro não será esse. Seu herdeiro não será esse. O que Deus está falando para Abraão? Seu herdeiro não é isso que você está antecipando, é isso que você está achando. Ou seja, a promessa que eu prometi para você não é o que você está criando na sua mente, não é o que você está tentando antecipar ou tentando me lembrar. A promessa que eu prometi para você não é isso que você está criando, que você está tentando imaginar. Então, aquieta o teu coração aí, Abraão. Seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Cara, com essas palavras, Deus relembra Abrão, dizendo: cara, o filho que vai vir de você, o filho ou seja, da promessa, é o que vai vir de você, através da sua esposa. Mais uma vez, Deus relembra Abraão da sua promessa: terra e povo. A terra, beleza, mas o povo, a gente não tem filho, como é que faz? Deus, mas o Senhor não vai dar o filho, a gente não tem filho, e blá 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 blá. E Abraão começa de uma forma a apresentar e querer relembrar a Deus. Enfim, a ansiedade toma conta de ambos, em questão de pular as etapas que seria necessário passar por um processo. Só que eu vou colocar assim, não é julgando, não é tacando pedra, não é condenando Sara, não tem nada a ver, não é isso que eu quero dizer. Porém, a promessa veio de Deus, Deus traz para ele, relembra ele, e aí então a ansiedade toma conta, ela quer antecipar, ela quer dar o seu jeitinho brasileiro, não era brasileiro, né? Quer dar o seu jeitinho hebraico, o seu jeitinho hebreu, para poder as coisas acontecer. Ou seja, o que é isso? É exatamente o que Paulo diz: não ande ansiosos por coisas algumas. Coloque, apresenta o seu pedido a Deus, através das suas orações e súplica, e a paz que excede todo entendimento, guardará o teu coração. Para ela tomar essa decisão, o coração dela estava em paz? Sim ou não? Ah, mas tinha um propósito. Beleza, a gente pode pregar de um outro ângulo, de uma outra perspectiva, mas dentro deste contexto da palavra de hoje, ela antecipou aquilo que era necessário passar por um processo.
Então, lá em Gênesis capítulo 16, vai dizer assim: ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dará nenhum filho, como tinha uma serva egípcia chamada Agar. Verso 2: disse Abrão, já que o Senhor disse a Abrão, olha o que a esposa de Abrão disse para ele. Cara, presta atenção, e muitas das vezes, eu não quero dizer que nós, porque nós é muita gente, mas assim, muitas vezes eu, você, tu, vós, enfim, a gente age exatamente dessa forma. Eu quero perguntar só para nós ver: quantos aqui tem promessa de Deus? Duvido se erguer a mão. Quantos aqui tem orado ainda por essa promessa? Duvido se erguer a mão se tem mesmo. Beleza. Se você tem orado ainda por essa promessa, você confia em Deus, sim ou não? Duvido você falar um amém valendo. Você confia em Deus, sim ou não? Amém. Beleza. Você crê que Deus pode fazer acontecer na sua vida a promessa que Ele te prometeu, seja o tempo que for? Você crê sim ou não? Amém. Então por que muitas das vezes a gente age exatamente como Sarai agiu? Se a gente fala que crê, que acredita, que espera, que confia, Deus é fiel, eu não estou me isentando dessa não, eu também sou assim, mas eu não vou ser mais, em nome de Jesus. Então, cara, por que se a gente fala, ah, mas pastor, a gente é ser humano, a gente é falho, ah, porque a gente passa por isso, beleza, cara, mas eu estou falando de algo que aconteceu 1000 anos atrás, muito tempo atrás, em antecipar um futuro, em querer dar um jeitinho, em querer ajudar Deus, em querer, cara, antecipar o que é necessário passar por um processo. E aí o que acontece? Disse a Abraão, Sarai disse a ele, olha não, né? Você pode olhar também e ouvir. Olha isso, já que o Senhor, cara, é muita ousadia. No Antigo Testamento, ela fazia isso. E Deus teve muita misericórdia, cara. Deus poderia falar assim, Sara, morre, pum, pronto. Na hora. Olha a ousadia dela, olha a raiva que ela estava, olha a situação e as condições que aquela mulher estava passando. Já que o Senhor me impediu de ter filhos, eu fico imaginando ela olhando para Abrão e dando aquela olhadinha para cima, querendo chamar a atenção de Deus, dizendo, bom, já que Deus impediu de eu ter filho, cara, Deus tinha prometido, Deus tinha relembrado, Deus tinha falado, Deus já tinha dito, cara, Deus falou e prometeu e reprometeu, não sei se existe essa palavra, mas enfim. Cara, ambos sabiam da promessa, ambos sabiam o que Deus ia fazer, ambos sabiam, cara, o que Deus tinha dito, mas daí, no verso 2, ela diz, já que o Senhor me impediu de ter filhos, cara, Deus acabou de falar, vai vir de você, Abraão, através da sua mulher. Cara, ela sabia disso, mas já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Cara, olha o que ela fala, talvez eu possa formar uma família através dela. Olha o que ela está dizendo, ela tira Deus de lado e diz assim, talvez eu possa formar um povo através dela. Quem prometeu para ela não foi Abrão, quem prometeu para ela foi Deus. Todas as vezes que nós buscamos resposta em homens, nós voltamos vazios. As 3 vezes que Deus chamou Samuel na noite, ele foi até Eli, ele voltou sem respostas. Mas quando ele entendeu o que ele tinha que fazer, ele obteve a resposta dos céus para a vida dele. Então quando Sarai está direcionando essa palavra para Abrão, talvez revoltada, porque ela queria logo o filho, ela queria antecipar logo a promessa, ela olhou talvez para suas condições físicas e falou, o tempo está passando, eu vou morrer, eu estou ficando velha e a promessa não vai vir e tal, você imagina? Então ela direciona a palavra como se Abraão fosse o culpado, dizendo talvez, então vai,
né? Eu tenho uma serva egípcia chamada Agar. Vai coabitar com ela. Talvez eu consiga formar um povo. Talvez eu consiga, ou seja, o que ela está dizendo? Com essa ideia, talvez dê certo deste povo nascer. Talvez com essa ideia que eu estou tendo, favorece, dá início a uma nação que Deus prometeu. A sua ideia, a palavra de Deus diz assim: só eu bem sei os pensamentos que eu tenho em vós. A nossa ideia, comparada com o que Deus tem, é vaga, é vazia, é rasa, é superficial. Muitas vezes que nós apresentamos a nossa ideia para Deus, cara, Deus fala assim: sabe de nada, inocente. As suas ideias, cara, comparada pela que eu tenho, por aquilo que eu já falei, é muito fraca. E vai dar ruim. Sarai, eu fico imaginando Deus olhando e falando: Sarai, vai dar ruim, porque a sua ideia é péssima. Você é horrível de ideias. Então, cara, a sua ideia não vai dar certo. Para com isso. Mas ela direciona essa palavra para quem? Para Abraão, dizendo: talvez, né? Já que Deus impediu de eu ter filhos, então talvez com a minha serva possa formar uma família por meio dela. Mas não foi isso que Deus prometeu. Aí eu quero fazer uma pergunta para você, não precisa me responder. Está querendo dar o jeitinho por causa do quê? Você está querendo antecipar o quê? E eu quero dizer algo para você: toda antecipação que é necessário passar por um processo vai dar errado, vai dar ruim, vai atrapalhar, cara, vai adiar o que Deus tem. Então tira a sua mão que está tentando dar ideias péssimas em cima daquilo que Deus prometeu, porque vai dar mais ruim do que já está dando, vai dar ruim, vai atrapalhar, vai adiar e muitas vezes corre o risco ainda de perder. Aí o que acontece, cara? Possa formar uma família por meio dela. Aí entra a questão do Abrão, liso, né, Anderson? Abrão ali olha para Sarai, fala assim: bom, já que você está falando, olha para a esposa dele, a velhinha Sarai, olha para a serva egípcia, fala assim: olha, não é que eu concordo com você, Sarai, você tem razão, demorou, bora. Só que o que? Cara, a ansiedade, a antecipação de Sarai, e foi uma forma de, cara, ela colocar para fora de uma forma meio brava, raivosa com Deus, porque Deus impediu de ter filhos e tal, que talvez através da minha serva a gente forme uma família tal. E aí logo em seguida vai dizer assim: Abrão, olha a diferença do diálogo da voz de Sarai e da voz de Abrão. Então ela fala assim, ela dá uma ideia horrível, mas deu uma ideia. Fala assim: talvez com a minha serva a gente consiga dar início a um povo, a uma família. Tá, beleza. E logo em seguida vem Abrão. Abrão atendeu a proposta de Sarai. Na hora, ele nem cogitou. Ele nem falou assim: não, Sarai, não foi isso que Deus falou, cara. Deus não falou nada de Agar. Deus não falou nada de a gente dar um jeito. Deus não falou nada de através de Agar a gente gerar uma família. Deus não falou nada disso. Você está querendo, ele poderia muito bem interromper ali e falar: peraí, meu, você está viajando? Né? Você está querendo, você está querendo causar o quê? É uma forma de querer chamar a atenção de Deus, é uma forma de querer colocar Deus na parede, porque o que ele prometeu ainda não aconteceu. E aí? O que você está querendo? Mas Abraão, cara, em vez de ele colocar a mão no peito e dizer: para por aí, não. A Bíblia vai dizer que ele fez o quê? Atendeu a proposta de Sarai. Cadê Agar? Na mesma hora. Ele nem pensou duas vezes, cara. E a Bíblia vai dizer no verso 3: quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi essa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar, ou seja, ele se deitou com Agar, e ela engravidou. Ou seja, cara, toda semente gerada fora das propostas, princípios de Deus vai dar ruim.
toda semente gerado fora das promessas, do propósito, do tempo de Deus, vai dar ruim. Ou seja, ela deu uma ideia péssima, ele atendeu a sua ideia, coabitou com Agar e nasceu um filho, chamado Ismael. Para a gente ganhar tempo, que vocês conhecem a palavra, a gente sabe que daí, logo em seguida vai dizer assim: quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Ou seja, quando ele coabitou com Agar, ele viu que ela estava grávida, Abraão começou a olhar com desprezo. Mas a promessa vinha através de quem? De Sarai. E agora o seu olhar não estava mais para Sarai, o seu olhar agora estava para Agar. Ou seja, todas as vezes que a gente tenta antecipar aquilo que é necessário passar por um processo, a gente tira o olho exatamente da onde é a promessa que vai vindo, o que Deus prometeu, da onde que Deus prometeu, e a gente começa a olhar para o outro lado. E quando a gente tira o olhar daquilo que Deus prometeu, ou com quem, ou da onde Deus prometeu, e começa a olhar para o outro lado, vai dar mais ruim ainda. As coisas há de piorar ainda mais. Porque a gente acha que com as nossas ideias, passando para Deus, querendo antecipar, querendo dizer o que Deus tem que fazer, cara, que vai resolver todos os problemas. E não é assim. Aí ele começa a desprezar por exatamente o canal da onde viria a promessa de Deus. E para a gente finalizar, você sabe que deu muito ruim. E depois que nasceu Ismael, ele colocou então Ismael com Agar para o deserto, e Deus amparou, óbvio. E vocês sabem hoje que todo o Estado Islâmico, que é essa confusão que está dando lá em Israel, do Hamas, do Estado Islâmico, dos palestinos com Israel, é briga entre irmãos. Você olha Israel, Israel representa quem? Quem? Abraão, ou seja, Jacó. E o Estado Islâmico representa quem? Ismael. Então, filho de Agar brigando com o filho de Abraão, ou seja, filho de Agar brigando com o filho de Sara. Então, uma má escolha através de uma ansiedade que ela quis antecipar o que era necessário passar por um processo, deu ruim e está dando ruim até hoje. Mas pastor, tem todo um propósito para isso, beleza, mas para dentro deste contexto da palavra de hoje, cara, ela antecipou e deu muito ruim. Ou seja, queridos, mais uma vez eu falo para vocês, não queira antecipar aquilo que é necessário passar por um processo. E lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 19, não precisa abrir, só ouve. Olha o que diz: não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Não atrapalhem. A ideia de Sarai foi horrível e atrapalhou de uma certa forma o que Deus tinha. É lógico que nasceu Isaac, Jacó, cara, ocorreu da forma que Deus tinha planejado. Mas a ideia, a antecipação de um futuro estragou muita coisa no meio deles. Então não atrapalhe a ação do Espírito Santo. A Bíblia fala que Deus é o Deus impossível. O que cabe a nós, que é o possível, faça. Não queira dar o jeitinho para Deus. Cara, não queira dar uma forma. Não queira arrumar um jeito. Não queira, não atrapalhe. Cara, não coloque a sua mão em algo que não é para você colocar, porque vai dar ruim. Porque se você coloca a sua mão, você vai atrapalhar. Cara, você vai estragar o processo que é necessário passar. Não queira antecipar. Não queira dar o seu jeito. Deus não precisa da sua ajuda. Deus, ele não precisa da sua ajuda, mas ele espera de você a sua confiança e a sua fé. Pois a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Deus não precisa da sua ajuda. Ele também não precisa da sua fé, mas ele espera de você a sua fé e a sua confiança. Então foi dado o recado, galera. Se coloque de pé. Fecha os teus olhos, eu quero orar com você. Faz só um fundinho, só, Mateusão, por favor. Fecha os teus olhos, coloca a mão no teu coração. Cara, apresenta para Deus, mesmo nessa oração. Eu quero fazer uma oração junto com você agora. Apresenta para Deus, cara, isso que você tem passado, toda essa situação que tem causado
toda essa situação que tem bagunçado a sua alma, toda essa situação que tem zoado demais o seu dia, e você talvez tenha tentado antecipar, você tem tentado fazer, você tem tentado, do seu jeito, com as suas ideias, querer resolver, querer fazer, para hoje, para tudo. Não tente fazer o que não cabe a você a fazer. Para hoje, literal, tira a sua mão daquilo que você está tentando dar um jeito. Se você já fez tudo o que é possível fazer, amém. Se você já, tem orado, tem apresentado, você já tentou de todas as formas, amém. O que Deus manda dizer para você é só confie, espere, deleita-te no Senhor. O seu jeito, a sua ideia, nessa ocasião não vai dar certo. Sarai fez dar muito ruim. Fez dar muito ruim em todos os sentidos. Tanto para aqueles que estavam na sua casa, para aqueles que estavam ao redor, para a tua serva, para as crianças, para todo o teu povo. Descanse apenas nele. Confie nele e o mais ele fará. Apresenta para Deus essa oração. Mesmo essa situação, essa causa, que tem causado ansiedade, que tem causado desespero, pavor, pânico, que tem causado medo, que tem causado desespero, que você não sabe mais o que fazer, que tem tirado o teu sono, que você não consegue se concentrar no teu trabalho, você não consegue mais, você tem procrastinado as coisas, você tem se perdido, enfim, em todas as questões, exatamente pensando em ideias para poder antecipar aquilo que somente Deus pode fazer. Deus diz para você nessa noite, igreja: descanse em mim, confie em mim, apresenta nas suas orações e súplicas, porque assim eu derramo sobre você a paz que excede todo entendimento. E hoje cessa toda perturbação na alma, hoje cessa todo medo, todo pavor, todo desespero, tudo que tem causado em você. Deus fala, entrega para mim hoje, apresenta para mim hoje e confie apenas que eu posso fazer. Aleluia. Deus, louvado seja o teu santo nome, Pai. Deus, nós somos falhos. Pai, muitas vezes nós erramos, nós falhamos. Pai, nós queremos do nosso jeito, nós queremos da nossa forma, nós queremos com as nossas ideias. Pai, nós queremos fazer acontecer do jeito que esperamos, do jeito que planejamos, do jeito, Senhor meu Pai, que desejamos. Mas a Tua palavra é clara sobre isso. Somente o Senhor sabe dos pensamentos que tem, Pai amado Deus, de cada um de nós. E que nós possamos mesmo deleitar-te no Senhor, crer, esperar e confiar, Pai. Que toda perturbação na alma, que tudo que tem causado na vida dos teus filhos, nesta noite, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós clamamos com a oração, nós clamamos com súplicas, nós apresentamos a Ti, Pai amado Deus, todos os nossos pedidos. E eu peço a Ti, Pai, que o Senhor derrame sobre a Tua igreja esta paz que excede todo entendimento. E Pai amado Deus, em nome de Jesus, Pai, derrame sobre o Teu filho, derrame sobre a Tua filha o refrigério na tua alma, o descanso que vem de Ti, Pai amado Deus, em nome de Jesus. É o que pedimos, é o que clamamos, e é o que esperamos, e é o que confiamos, em nome de Jesus. Querido, se tem alguém no nosso meio, eu quero fazer um pedido para você, quero fazer um convite para você nessa noite. Se tem alguém no nosso meio que ainda não aceitou a Jesus, ou você estava afastado da presença de Deus, não importa o que você fez ou deixou de fazer, e hoje você quer aceitar, declarar, você quer reconciliar com Ele. Se tem alguém, erga as tuas mãos, eu quero estar orando com você. Se tem alguém para aceitar ou reconciliar com Jesus, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Talvez amanhã não dê tempo. Se tem alguém para entregar a sua vida para Ele, erga as suas mãos, eu quero estar orando com você. Tem alguém?